De desespero, 18. Atingimos a maioridade podcastal. Isso não existe, obviamente, é uma grande palhaçada. Oi, gente! Podcastal é ótimo, né? Isso é péssimo, né? Podcastal. É péssimo, na É verdade. horroroso. É horroroso. E é com essa palavra, essa expressão horrorosa cunhada neste momento que a gente diz oi. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Carlos Alexandre Monteiro, vou fazer minha audiodescrição para vocês. Eu sou um homem branco, de barba grisalha, tá grande essa barba, é quase grande. É cabelo grisalho também, cabelo tá grande. E estou de camiseta preta desta grande banda do rap Wu-Tang Clan. Se vocês não conhecem, corram atrás, é muito boa. E você, Simone? Simone não está de blusa de rap. Você está como, Não. Simone? Primeiro, eu sou Simone Vilas Boas, psicóloga, de cabelos brancos. Tô com uma blusinha cor-de-rosa, de ombros de fora, né? Bancando aqui, toda sensual, para mais um episódio nosso de Leve Desespero. Mas não que eu não gosto de rap. Talvez eu não tenha camiseta suficiente sobre rap, mas tudo bem. Muito bem. E falando em rap, um tema que não tem nada a ver com rap, quer dizer, tem a ver, porque tem uma garota que eu acho. Filhos adolescentes. Chegou a hora Olha. de falar dessa fase tão singular, né, peculiar do desenvolvimento humano, mas antes, você nos curte onde você estiver vendo ou ouvindo, tá? Seja no YouTube, sigam o canal, curtam o vídeo, se vocês gostarem, né? Óbvio, e ativem o sininho para saber sempre quando tem um episódio novo. E vocês que estão na plataforma de áudio, por favor, deem o seu like, isso é muito importante para que a gente chegue a mais pessoas. Uma galera correspondeu a esse chamado. Se você ainda não foi um, tem uma nova chance nesse exato momento. Curta a gente aí. E vamos rodar a vinheta, Simone? Roda a vinheta, Hoje tem, partiu. hoje, hoje tem convidada, gente. Vamos ver quem é? Aê! Vamos ver Importantíssimo. quem Roda a é. vinheta, então. Ai, meu Deus, olha aí, fim do mistério. Fim do mistério. Olha quem está com a gente. Olha a honra que este programa está tendo neste exato momento. Nesse momento, não, você está vendo em qualquer hora do dia ou da noite. Carolina Moran, meus amigos. Carolina Moran, âncora da CBN, né, apresentadora do Ponto Final CBN. Carol, que imenso prazer. Ê, Carlão, Simone, tudo bem? Estou bem feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Vamos falar sobre essa insanidade que é ter filhos adolescentes. Exatamente. E, inclusive, deixa eu falar uma coisa, Carol, ela faz parte daquele grupinho da noitada depois da boemia. A gente vai pro bar lá, fica comendo umas porcarias que não se devem comer, não devem ser comidas àquela hora da manhã E e na nossa jogando conversa idade, né, fora. amigo? Da nossa Na nossa idade. idade, que Exatamente. somos quase Exatamente. idosos, porém achamos que somos jovens. Isso aí, a gente fica nessa eterna ilusão. Mas Carol está convidada aqui para falar de um tema que é um tema que também entra muito nas nossas conversas, que é justamente filhos adolescentes. Vocês de 30, vocês de 40, como nós. Meu filho não é adolescente, meu filho é quase lá. Carol já é mãe de uma adolescente. E a gente pega aquele clichê, o tempo voa. A gente ouve isso de todo mundo, a gente vê no Instagram, todo mundo fala que o tempo voa, e voa mesmo, né? Quando a gente vê, né, aquela criancinha que estava outro dia, né, na fralda, cagando na fralda, virou adolescente. Virou adolescente. E aí, todos sabemos, outro clichê, é realmente uma fase muito complicada, né? Ainda mais nos nossos tempos, criar essa galerinha não é fácil. E tem uma coisa muito curiosa para falar de clichê novamente. A gente que se vê subitamente pais e mães de adolescentes, a gente lembra de uma frase em alguns momentos, quando a gente era adolescente, quando a gente era jovem, que quando eu for pai, eu nunca que eu vou fazer isso. Quando eu for mãe, eu nunca vou fazer isso. Deus me livre. E aí chega a hora da verdade, meus amigos. Chega a hora das verdades. E o bicho pega. Carol, me diz uma coisa, o que que você já disse? Eu nunca vou fazer quando for mãe e acabou fazendo. Cara, isso aí não precisa nem o filho ficar adolescente, meu amigo. O filho nasceu, você começa a cuspir para cima e cair na testa. É imediato. Ah, nunca vou, sei lá, nunca vou dar chupeta. Primeira semana Nossa, já dei chupeta, já foi assim, já de cara, sabe? Ah, eu nunca vou, sei lá, deixar chorando. Cara, chega uma hora que você está tão exausta que você deixa. Assim,
Você cospe, ser mãe, ser pai é cuspir para cima e cair na testa full time, né? A mãe Exatamente. perfeita é aquela que não tem filho. É, Simone Vilas Oi. Boas. porque, né? É isso, a gente, em tese, a gente sabe tudo o que vai fazer, na prática o buraco é mais embaixo. Na adolescência, assim, eu acho que o chip da adolescência da minha filha instalou nesse ano. Ela está com 14, vai fazer 15 mês que vem, mas ela agora entra no ensino médio. Até o ano passado, enquanto ela estava no nono ano, e a escola dela tem dois campos, né? Um até o nono ano, e o ensino médio muda. Então ela era mais velha ali, daquela unidade e tal, eu ainda achava ela bastante criançona, assim. Cara, entrou no ensino médio, no primeiro dia eu deixei uma criança na escola, numa sexta-feira, aí logo no primeiro final de semana ela teve uma viagem com os amigos. Já saiu da escola, pegou a van com os amigos, foi Olha viajar para só. Búzios, tá, voltou da viagem, acho que. E aí foi para a escola, não sei se dormiu na casa do pai. Enfim, eu sei que eu deixei uma criança na escola na sexta, na segunda noite, quando ela chegou em casa, eu tinha instalado o chip da adolescência. Já falando de um outro jeito, se colocando de um outro jeito, falei, opa, o que é isso aqui que está rolando aqui? Então, assim, é algo relativamente recente. Eu tenho o privilégio, por enquanto, de ter uma filha bastante tranquila. Eu fui uma adolescente bem tranquila, nunca fui de dar muito trabalho, não, boa aluna e tal. Vejo uma galera passar uns perrengues piores. Mas é desafiador, né, gente? Porque é um ser, né? Com escolhas, com vontades. Até que ponto. A gente vai se aprofundar nisso, mas até que ponto você solta, até que ponto você cuida, até que ponto dá autonomia. Esse desafio, eu acho que na adolescência o tempo todo, o desafio da autonomia para formar um adulto funcional nesse mundo louco que a gente vive, Rio de Janeiro, cidade violenta, internet, né? Esse mundo louco. É isso, é o tempo todo meio tentativa e erro, assim. Exato. E eu acho que também tem uma coisa que acho que Simone pode falar bem, que eu acho que diferentemente dos nossos pais, né, hoje a gente popularizou num bom sentido o ato de fazer terapia, o ato de ter um acompanhamento psicológico. E com isso, vem uma gama de conhecimentos e de vivências e de situações em que a gente se coloca, mas que graças a esse apoio que nós temos, que é fundamental, e você que não faz terapia, faça terapia, esse programa aqui a gente fala quase toda edição, todo episódio, é justamente da generosidade que a gente precisa ter com a gente. Porque antigamente, né, a gente via os pais se cobrando muito também, embora eles não demonstrassem essa cobrança, mas você olha para trás e vê o comportamento deles, eram pessoas muito rígidas em muitas coisas, quase que, né, infalíveis em muitas delas. E nós não, acho que a nossa geração ela meio que se assume como falível. Uma das conversas mais importantes que eu tive com meu filho foi uma que eu falei para ele: olha, filho, sua mãe não é uma mãe perfeita, seu pai não é uma mãe perfeita, e adivinha só, você não é um filho perfeito. E é assim que a gente vai. Então é realmente tentativa e erro. Tem muita diferença, como você bem disse, dos anos 80, né? E eu queria que a Simone falasse um pouco mais também disso. Criar filhos sem rede social, sem tablet, vocês imaginem a alegria que era, né, Si? Não, eu poder não só, né, criar filhos sem tablet, mas ser um filho, ser um adolescente sem essa pressão de performar assim. Não que todos esses problemas que nós temos hoje, de bullying, de questão de imagens, que isso não existia quando nós éramos adolescentes, mas é diferente hoje. Hoje é muito mais com essa possibilidade de WhatsApp, né, de Instagram, mesmo que os pais reduzam o tempo de tela, reduzam o alcance desses adolescentes, que é o ideal, né? Somente mais tarde na vida poder ter o acesso. Mas quando vocês falam assim, quando você fala, Carlos, sobre se somos menos rígidos, eu não sei, porque talvez nós estejamos sim com mais autoconhecimento, talvez possamos assumir mais que somos falíveis, mas eu não sei se a nossa cobrança como pais ou a cobrança que colocamos nos nossos filhos está indo para outros lugares. Então, eu fico aqui com essa dúvida, porque os meus pais se cobravam sobre um certo desempenho escolar, sobre uma certa postura, o tamanho da minha saia, não voltar muito tarde para casa. Mas eu podia ir para a festa do coleguinha a pé e voltar a pé.
Hoje, nossos filhos não podem. Nossos filhos têm que ir, né? Tem sempre um pai, uma mãe ali para pegar, né, de carona, porque nós temos mais medo desse mundo. Nós não deixamos nossos filhos irem até o ponto de ônibus sozinhos. Eu lembro da minha negociação com a minha mãe de ir para a escola sozinha, de pegar um ônibus e de voltar com as minhas coleguinhas no Isso veio de você? Foi 572. você que pediu? Eu quero voltar sozinha? Eu quero voltar sozinha, porque eu voltava, né? Porque eu estudava no Maitá, no Pedro II, morava em Santa Teresa, então eu tinha carro, né? Eu tinha, né, eu tinha o transporte das criancinhas lá dos adolescentes de Santa Teresa que subiam ali por Laranjeiras. Hoje, o que acontece? Hoje, será que essas crianças, esses adolescentes estão podendo circular, pegar um ônibus sozinho, fazer bagunça dentro do ônibus? Não sei, vocês me E não é dizem. só isso, não é só isso. É engraçado que, né, a gente tem aqui, é importante, isso aqui foi pensado nas três situações. Simone não tem filhos, eu tenho um pré-adolescente, quer dizer, eu chamo até de pré-pré, porque ele tem 10 anos, ele está querendo ser um pré-adolescente, mas ele ainda É. não é. E Carol tem uma adolescente. Mas a gente tem essas situações em que a gente pensa em alguns comportamentos muito curiosos, né? A gente ouve, por exemplo, falar, né, se é verdade ou não, acho que vai muito de caso a caso, que os adolescentes hoje em dia não pensam mais em sexo, tanto mais em sexo. Então, quando a gente ouve falar de liberdades, eu me questiono se alguns dos adolescentes até mesmo fazem o contrário, o movimento contrário. Eu quero que meu pai me leve, eu quero que minha mãe me leve, porque eu quero essa vida boa. Uhum. Então, mas eu estou aqui também, como você, Simone, ainda, por mais que eu seja pai, na base do achismo, sobretudo em relação ao tema que a gente se propôs a discutir. Carol, não. Carol já está com essa vivência rodando, né, Carol? Como é que está Olha, acontecendo isso? eu acho que é natural da adolescência essa tentativa de ter mais autonomia e mais liberdade. Eu acho sim que é uma geração muito presa, porque a gente tem medo de soltar no mundo, né? De deixar pegar um ônibus sozinho, de pegar um transporte público sozinho. E aqui estamos falando no recorte da nossa bolha, Zona Sul, classe média e Perfeitamente. privilegiada, né? Porque tem gente que não tem esse Perfeitamente. privilégio Zona Sul do Rio de e o Janeiro, isso mesmo. moleque tem que ir para a escola de ônibus sozinho, com 7, 8 anos de idade, enfim, né? Criança. Mas dentro desse universo, dessa bolha, acho que as crianças são sim muito presas e num dado momento começa essa demanda. Ah, mas eu posso fazer tal coisa sozinha? Eu lido com isso o tempo todo e às vezes eu falo para minha filha assim, me dá um tempo, deixa eu me acostumar com a ideia. Vamos, e aí você negocia o tempo todo. Então começou assim. Primeira coisa que ela fazia sozinha, sei lá, posso ir para o shopping com as minhas amigas, andar sozinha no shopping com as minhas amigas, sei lá, com 12 anos. Vai ter uma mãe no shopping? Vai. Então, uma ou duas mães ficavam ali circulando pelo shopping, e você pode andar sozinha pelo shopping. A primeira vez que isso aconteceu, você tem que lutar contra o seu instinto natural, que é perdi meu filho de vista, né? Ou quando você tem uma criança pequena, você não pode perder de vista. Então, Pois era o é. tempo. Ela desceu a escada rolante, se perdeu, eu vou ali no outro andar, já me deu um negocinho, né? Mas beleza, vai. Aí nesse primeiro dia que aconteceu, claro que ela esqueceu a bolsa no provador do C&A, entendeu? Já deu um ruim no primeiro dia, mas ela se virou, voltou, ou perdeu o celular, voltou e achou. Mas chegou, mãe, caraca, eu tinha esquecido o negócio no provador. Falei, bom que, né? Já toma um pedal aí da vida. Aí depois a outra etapa, pode ficar no shopping sozinha, sem ninguém, nenhum adulto. Vai indo. Aí depois, posso ir da minha escola até o shopping, que é perto, tem que atravessar uma passagem subterrânea. Uma galera já vai, aí começa, uma parte da turma pode ir, outra parte não pode ir. Ela era da parte que não podia. Aí, minha filha, deixa eu virar o ano que vem, aí vai, mas vai se só tiver uma galera. Aí começou a ir com uma galera. E assim foi. Aí esse ano, por exemplo, tem uma van que pega, né, e traz do colégio, que tem que andar um quarteirão. Sai da minha casa no quarteirão pegar a van. Agora, mãe, posso pegar a van sozinha? Tem que andar um quarteirão em Copacabana, com uma bolsa que tem celular, computador, não sei o quê. Tá, falei, então vamos fazer um pacto? Tá bom, você quer ir pra van sozinha, mas então você vai fazer tudo sozinha. Mamãe não vai te chamar, mamãe não vai dar café da manhã na sua mão, né? Funciona mais Espetáculo. ou menos, Tô tá? aqui, tô aqui Mamãe, anotando tudo, tá, Carol? mamãe dá aquela monitorada, entendeu? Eu falei, você quer ir sozinha, então você tem, então, né? Independência, vamos pacote completo.
Já tá indo. Outro dia pegou metrô sozinha pela primeira vez, assim, eu deixei dentro da estação e as amigas estavam 2 estações adiante, ela saiu, andou com as amigas até o shopping. O último bastião que caiu aqui em casa recentemente foi pegar um Uber sozinha. Uber eu tenho, de fato, muito medo dela Mas, sozinha num mas carro não com tem um uma homem modalidade, estranho. não tem uma modalidade que agora é Team, não é isso? Então, foi essa modalidade. Ela pegou o Uber no Uber adolescente, que é uma corrida que me notifica, né? E você monitora. E assim que ela entrou no Uber, gente, era uma corrida de 10 minutos, tá? Eu fiz uma chamada de vídeo com ela. Ela pegou o Uber na escola, eu vim na chamada de vídeo. Ei, filha, como é que foi a prova? Lá, falando, e fiquei na chamada de vídeo até ela chegar em casa. Isso, gente, é um eterno pânico e orgulho né? Eu acho, Não eu tem acho uma que receita. eu acho que essa questão da autonomia que a gente quer dar para os filhos versus a insegurança, a gente tem uma bolha ruim, né, que é a do Rio de Janeiro. Então, espero que você que nos ouve, sua cidade seja mais tranquila do que a nossa, né? A nossa a gente ama esse caos aqui, mas a Spoiler, gente não é. Spoiler, Pindamonhangaba, 170 mil habitantes. Ninguém pega o transporte público aqui. As crianças não vão para a escola sozinhas, é sempre de carro. Então, E no não caso tem de isso. uma filha mulher, claro que acontece com os meninos também, mas a Simone vai me entender, a gente está sempre com medo da violência sexual. Mas eu tenho sim, muito mais medo disso do que de um assalto, por exemplo. Então ela vai rodar em algum. Gente, Rio de Janeiro, em algum momento ela vai ser assaltada. Vão levar o celular, né? Isso vai acontecer. Agora, o medo de passar alguém e ela sofrer uma violência sexual é constante o tempo todo. Então, isso no interior também acontece, né? sim, Então, e a Assim, gente vai educando, né? A gente aqui, né? Vocês já entenderam, vocês que nos veem, nos ouvem, a gente é super a favor da educação sexual nas escolas e também nas casas. Em casa, você falar, conversar com seu filho, com sua filha, porque é exatamente isso. Acho que chega um momento que a gente precisa da autonomia para que eles possam realmente fazer essa transição da idade, né, mais jovem para, né, começar a se tornar jovens adultos, mas ao mesmo tempo essa autonomia junto com o ímpeto tem que vir uma bagagenzinha, quer saber o que é uma abordagem esquisita. Né? Não estou falando só de assalto, não estou falando exatamente isso, violência sexual, de assédio. Você vai ensinando, você vai. Né, minha preocupação como menino, eu cresci na Tijuca. Minha preocupação como menino, eu andava 20, e a Tijuca, para quem não conhece, é um bairro aqui do Rio de Janeiro, da Zona Norte, repleto de comunidades, é um bairro muito, muito plural. E eu, como menino de 12, 13, 14, que ia para o curso de inglês sozinho, a pé, né, era pertíssimo de casa, mas era um caminho meio complicado. Era o famoso botar o relógio Cássio na cueca. Então, era isso, um era clássico. isso. Mas a preocupação era tão somente essa. Então, você vai vendo os cortes, você vai entendendo os cortes, sim, é preciso que a gente pense não tudo como nunca, né? Na verdade, nunca. É uma questão de você nunca pensar tudo como se fosse igual. Né? As mulheres têm mais esse cuidado, as mulheres têm que ter mais esse cuidado, mas voltando, a gente precisa da autonomia com conversa, com debate em casa sobre as coisas. Né? Elas não podem. Eu acho que hoje em dia uma das grandes chaves, talvez, para a adolescência seja antecipar-se às questões, porque a gente fica muito cheio de dedos para falar de algumas questões, mas algumas questões precisam ser conversadas. Drogas, sexo, violência, assédio sexual, essas coisas precisam ser conversadas. E Simone fez assim com o dedinho. é porque é muito importante verificar até onde podemos ir com a educação e com a psicoeducação desse adolescente. Porque erros precisam ser cometidos por esse adolescente, a vivência desses erros, né, perder, né, o deixar a bolsa no provador, por exemplo. Esse tipo de vivência ela é incorporada melhor quando vivida. Então, não entendo que a cidade é violenta, né? Nós colocamos aí, existe o perigo que é real, né? Seja do uso, abuso de drogas, da violência sexual típica, dos assaltos da rua. Mas entender aí quanto que é a minha ansiedade, o quanto que eu vou usar isso, colocar um limite na minha ansiedade aqui. O que que eu posso realmente, de fato, educar meu filho?
O quanto que eu de fato posso dizer sobre botar o celular na cueca, na doleira. Hoje a gente tem doleira, pelo menos, né? Já melhorou, não precisa ser na cueca. Então, guardar objetos de valor, né? O quanto que, né, eu preciso. O que cuidados eu preciso ter quando eu entro no Uber? Que cuidados eu preciso quando eu uso um transporte público? Não deixar o celular, né, na mão assim, né? Em São Paulo tem muito, né? O pessoal passando de bicicleta, levando o celular de quem tá de curioso pedindo Uber no meio da calçada. Então, é verificar o que lições são aprendidas desse mundo, o que que eu posso colocar para esse adolescente sem sobrecarregá-lo de informações, e porque se em algum momento eu vou perder a atenção dele. Em algum momento, o excesso de instruções vão se perder. E alguns erros ele vai precisar cometer por ele mesmo, faz parte do processo de crescimento. O que eu tento aqui em casa, eu uso o meu não com parcimônia. Eu não gasto não à toa. Eu acho que o não ele tem que ter um poder. Quando a mãe diz que não, eu acho que o adolescente tem que entender que tem um motivo. Então, assim, coisas em que ela vai estar em risco ou que podem causar um dano permanente, eu uso o meu não, assim, com tranquilidade, sem nenhuma culpa. Não porque não vai, porque é perigoso e acabou. Eu não fico também culpado. Agora, eu não digo não para coisas que são da autonomia dela, de escolhas dela. Ah, posso pintar meu cabelo de rosa? Pode. Posso raspar o meu cabelo? Pode. Se ficar feio, eu vou rir. Eu vou te zoar. Mas assim, Seria a primeira. cabelo cresce, assim, quer cortar teu cabelo? Ah, mãe, posso fazer uma tatuagem? Aí eu falo, minha filha, tatuagem é uma coisa permanente. Acho que ainda não, mas talvez mais velho um pouco, uma coisa pequena. Posso fazer um piercing? E às vezes ela pergunta, ela nem quer fazer, tá? Ela está testando. Se eu quisesse colocar um piercing, você deixaria? Minha filha, você está com 14 anos, mas talvez com 16, 17, se for uma coisa que não seja permanente, você possa tirar, ok. Então eu tento dar autonomia. Ou, por exemplo, a escola dela, o ensino médio, é um currículo um pouco diferente, que você pode escolher determinadas matérias para fazer mais avançado ou não, te dá uma liberdade maior, é um currículo internacional. E aí ela, a princípio, tinha escolhido algumas matérias que ela ia fazer mais avançado, ela é meio pessoinha de humanas, né? Enfim, somos. E tinha que fazer história, português e tal. Em dado momento, baixou um negócio nela que ela resolveu fazer química. No primeiro momento, eu falei, cara, tu vai fazer química, cara? Da onde essa química, né? E aí fiquei num certo embate ali com ela. Falei, pô, mas você vai deixar de fazer, sei lá, qual era outra matéria que ela ia fazer química? Que aleatório. Insistiu, não, mas eu tô gostando. Aí, não, claro, no primeiro momento, né, a gente está acostumado quando o filho é pequeno, a gente toma as decisões por eles. Então, acho que quando o filho vai virando adolescente, você também tem que refrear o ímpeto de achar que você sabe o que é melhor para ele. Ah, minha filha tá bom, quer fazer química, faz. Aí agora ela já está querendo mudar, já está querendo para matemática. E eu resolvi que eu, assim, troco ideia com ela, pondero algumas coisas. Quando ela pergunta a minha opinião, eu acho que isso, eu acho que aquilo, mas eu resolvi let it go, let it be, entendeu? Deixa ela fazer o que ela quiser, porque é isso. É uma escolha dela, ela tem que aprender a fazer as escolhas e Aí lidar com as era essa a minha consequências, sabe? pergunta. Era essa a minha pergunta, por exemplo, quando você falou do exemplo lá da química, subitamente surgiu uma química, eu lembrei imediatamente da minha história que eu cresci, sei lá, antigamente tinha oitava série, depois primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, até a metade do terceiro ano eu era medicina futebol clube, eu ia fazer medicina. Até que um belo dia eu cheguei pro meu pai, então, pai, sabe a medicina? Subiu no telhado e virou jornalismo. Eu ia fazer biologia, amigo. E meu pai, Caímos aqui, né? e meu pai que é jornalista falou assim, não. Eu falei, por favor, não faça isso. Mas o que que acontece? A minha questão é essa, porque a gente vai lidando com a nossa expectativa. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, porque a gente, né, quando a criança nasce e ela vai se desenvolvendo, desenvolvem-se também expectativas da nossa parte, um monte de coisa, até porque a gente vai vendo os pendores da criança, a gente vai vendo as inclinações e também, né, nós temos esse defeito de, sim, é uma projeção nossa, não só do que nós somos, como daquilo que queríamos ser e não conseguimos ser por algum motivo. Aquela coisa horrorosa que a gente vê de concurso de beleza americana na TV, que as mães ficam lá botando a filha cheia de Já. maquiagem, dente, clareamento dental infantil,
Justamente por quê? Porque elas queriam ser modelos. Ou então, os pais de atletas que sacrificam os filhos, né? Os filhos acabam não gostando mais do esporte, muitas vezes, e isso daí gera consequências horrorosas, por conta de uma expectativa deles tentarem confirmar, ou finalmente consagrar o sonho dourado dos pais. Simone, você tem um parecer nisso aí, né? Porque e tem até essa história familiar, que pode estar relacionada a uma profissão, pode estar relacionada a uma tradição. Uma família de comerciantes talvez deseje que o filho continue o negócio da família. Uma família de artesãos, que ele seja artesão. Um filho, talvez um pai jornalista não queira que o filho seja jornalista, né? Mas, tipo, a gente pode questionar isso aqui. É quase Essa vida unânime. Dúvida, aí. por favor. É, é. Mas, A minha filha entrou no jornalzinho da escola agora. Nossa, filha, Olha que aí. legal! Aquele misto de que orgulho. Acho que vai dar ruim isso aqui, galera. Ó, a galera mais velha vai lembrar, a risadinha do pica-pau, né? Pica-pau deprimido. Simone, ri gargalha, Simone. Ó, não Carol, vou tem uma luta nesse gargalhar, me programa. deixa. A Simone tem uma coisa de. Eu falo, solta essa risada, Simone, solta essa risada. Mas é isso, é pica-pau. Vou fazer até pica-pau de novo pra você rir, Simone. Mas é isso, a gente se. Então, o que eu digo é, existe, existe muita pressão, assim, eu vejo muita pressão em cima da família, em cima dos adolescentes, dessas expectativas que são criadas, dessa projeção do que quer, e deixar, né, a criança, o adolescente fazer suas próprias escolhas, eu acho isso um ato muito corajoso também. De entender que ela pode sim cometer erros, pode testar coisas, pode testar a química, a matemática, o jornalzinho da escola. Eu acho isso tão precioso e tão rico poder oferecer essas. E não chegar ali já do tipo, talvez o jornalismo não seja para você. Talvez, né? Porque eu tenho a minha experiência com jornalismo. Ou então você tem que fazer medicina, porque todo mundo na família é médico. Então, existe sim essa história familiar que a gente não pode deixar de lado, tem que estar sim consciente e deixar, né, o adolescente experimentar isso, né, seja na escola, com os colegas, com a família dos colegas, entrando em contato com as pessoas ao redor, né, e É. pesquisando. Isso é fundamental, inclusive, principalmente no ensino médio, né, quando começa a olhar para o mundo e dizer o que que eu quero ser nesse mundo, que E profissão, como é que eu quero atuar. essa coisa de expectativa é muito curiosa. Não fala, Carol, fala aí. Não, eu ia falar que, na verdade, a minha crise acho que é menos no sentido de orientar em excesso. Eu acho que hoje a nossa geração talvez não saiba orientar. Que o mundo mudou tanto, as profissões tradicionais mudaram tanto, e o que vai dar dinheiro, o que vai ser profissão no futuro, eu não sei, que eu acho que eu sou a pior pessoa, talvez, para orientar ela nessa escolha profissional. Porque é um mundo completamente diferente do mundo que a gente cresceu. Aí eu vou dizer o quê para ela? Não, minha filha, faça a faculdade de Direito, faça aqui uma engenharia. Sei lá, maluco, ela vai ser, sei lá, o whatever do machine learning, do não sei que lá, que não é meu mundo. Então, assim, talvez essa geração esteja muito mais aparelhada para escolher do que a gente como pais para orientar. A minha crise atual é o inverso. Tem coisa que eu falo, cara, sei não. Eu vou pegar esse bonde que você está falando. Eu ia falar outra coisa, mas eu vou pegar esse bondinho agora desse assunto que você introduziu, sobre carreiras, ainda sobre carreiras. Influencer é uma carreira que vem se anunciando. Eu não acho nem carreira, né? Mas eu sou um cara de 48 anos. Mas para essa garotada, é uma carreira. Então, eu queria saber da mãe de adolescente, como é que ela vê essa possibilidade? Eu não sei se a sua filha já teve esse pendor, essa inclinação, essa vontade. E sim, como é que os psicólogos estão tratando essa história das crianças e adolescentes que meu filho outro dia perguntou, papai, eu posso ter um canal no YouTube? Eu falei, não, não pode, não pode não. Ah, por quê? Porque não é lugar de criança. Você tem um canal no YouTube, você pode consumir coisas do YouTube, mesmo assim, algumas. Então, como é que você, como mãe, Carol, vê e como é que a psicologia está tratando essa história, se Cara, é tão difícil isso, porque acho que porque eu acho que ser influencer é que nem para as crianças hoje, é que nem quando a gente brincava com a maquiagem da mãe, sabe? Uhum. Você pegava a maquiagem da mãe, se vestia, brincava de ser adulto e tal. Essa brincadeira deles hoje é brincar de ser influencer. Então a criança de 5, 6 anos já finge que tem um celular e fala: Oi, galerinha, nananana, acesse o canal e deixe seu like.
eles já reproduzem isso um pouco no campo da fantasia, quando é criança, mas tem gente que fez disso uma profissão, né? Então, assim, eu me lembro quando a minha filha era criança, ela acompanhava vários canais no YouTube de crianças da idade dela, contavam sua rotina e tal. E eu nunca quis proibir, eu não gosto de proibir nada, eu prefiro conversar e pontuar por que que aquilo é problemático, né? Porque se proibir, ganha outro contorno. E vários desses canais eu achava bastante problemático, porque vira uma profissão e a criança fica naquela obrigação de fazer o vídeo, e aí os pais fazendo daquilo também suas carreiras, eu acho muito problemático. Nunca deixei. Ela pedia para ter canal de brincadeira, eu nunca deixei. E acho que a gente vive totalmente esse dilema das redes sociais, assim. Não pode ser influencer, porque obviamente a maioria não será influencer, mas vai querer ter a rede social e vai querer se expor na rede social e de que forma se expõe, com que idade se expõe. Nossa, eu poderia ficar horas falando sobre isso. E o quanto aqueles conteúdos que eles consomem da vida dos outros que não é real né, e as crianças vão pirando naquilo, as meninas se comparando em termos de aparência e tudo. Eu acho que esse é um dos grandes desafios. Assim, eu nunca deixei também. Sei lá, mas tem criança que a mãe deixou e o moleque ficou rico, entendeu? Ficou famoso e gerou uma carreira daquilo. Será que se aquela mãe não tivesse deixado, teria sido melhor? Não sei, gente. E Não mais tenho louco, resposta. ouve o pai falando, né? A gente se educando que o trabalho não é tudo, que a gente tem que ter qualidade de vida para não ter burnout. Aí falou assim, a criança fala para você, cara, eu tenho condição de ganhar uma grana preta agora, ficar aposentado aos 20 e tantos, e você está me proibindo de fazer isso? Né? Os mais articulados, as mais articuladas podem vir com esse argumento. O que a gente vai dizer? É uma complicação, é realmente um mato sem cachorro, né, Simone? Então, quando a gente vai falar dos psicólogos, eles estão mais perdidos que os pais, tá? Porque eles estão completamente fora disso, eles mal sabem como cuidar dessa própria, criar o seu próprio marketing na internet. Está todo mundo fazendo dancinha no TikTok e, né, divulgando Ai, transtorno como se fosse, que é outro né, surto, né? Todo mundo outro tem uma surto. profissão e também tem que fazer rede social. Isso é, enfim, um inferno, mas é um Pois é, parênteses. entenda, do tipo, então quando se fala ainda de orientação profissional para quem está saindo do ensino médio e para entrar no mundo do trabalho ou numa graduação, eles estão completamente perdidos. E a orientação que temos hoje é escute, pesquise por si só. E provavelmente a resposta que esses adolescentes vão trazer vão ser disruptivos mesmo. Eu quero sim ter um canal, porque eu sim entendo que eu sei disso e eu sei comunicar. Eu não preciso de uma graduação. Antes de redes sociais, a gente teve um boom muito dos profissionais de tecnologia, né? Quem trabalha com programação, internet, do tipo, eu não preciso de uma graduação para isso, né? Porque eu vou ganhar um salário muito mais alto. Existem aí várias outras profissões antes dessas, né? Vou especular na Bolsa de Valores. Acho que há 20 anos já havia um boom disso também. De como é que eu vou ficar rico, como vou me aposentar aos 30 anos. De cada geração tem a sua própria fórmula mágica. A fórmula mágica de hoje é ser influencer na internet. Eu lembrei. Sejam que foi, meu... Fala. Termina, eu vou Eu falar. já me perdi. Você estava É que eu aí. lembrei que aos 11 anos eu comprei o livro de como jogar no jogo do bicho. Então, cara, Ah! Vale escrito aí, meu amigo. vale Cara escrito. escrito. Isso aí, Então, pô, Maravilhoso. Tijuca, um ponto de bicho em cada esquina, cara. Eu falei, cara, como é que joga nisso? Eu já sei ganhar dinheiro com isso Era o agora. jogo do tigrinho da nossa época, era o bicho, né, cara? Perfeito, era E isso a aí. molecada está jogando no jogo do tigrinho como investimento. Uhum, Ainda tem essa camada, né? Aqui em casa sim. não rola isso, mas tem muito adolescente aí jogando no tigrinho. E põe em prática, e o Tigrinho é de agora. É, Antes tinha aquele negócio de Rabo Hotel, a Roblox mesmo, que ele já tem toda uma dinâmica de lidar com dinheiro, é. de lidar com investimento. As marcas estão presentes nesses ambientes, inclusive tentando fazer algum tipo de educação financeira, quando muito. O que eu quero dizer aqui é que eles têm lá um treinamento para depois partir para esse lance
agora beleza, vamos jogar num jogo sei lá, inundado, né? Crianças vendo esportes, você vai ver hoje um evento esportivo na TV, tem 700 comerciais de bet, de aposta. É. É muito difícil, é muito complicado. Eu só queria voltar num tema, antes de esculhambar com a coisa do jogo do bicho. É, Maravilhoso. eu pensei numa coisa que você falou, Simone, que casou muito com a Carol, no sentido de o papel da rede social nessa afirmação da personalidade do adolescente. Porque já é difícil para o adolescente essa pressão para que ele se adeque a um grupo. E ele mesmo tem essa vontade, porque senão ele vai ser o esquisito, o isolado. Então, é muito natural que meninos e meninas dessa faixa etária queiram se adequar a grupos, adotando algumas atitudes, só que isso piorou. Ou, né, ou evoluiu de algum nível, que não basta você usar aquela blusa, não basta você ouvir aquela banda, você tem que mostrar na rede social, você tem quase uma prova, você tem que provar na rede social que você está fazendo isso tudo. Mas você sabe que essa geração agora começou a retroceder nisso, né? Eles não querem mais mostrar. Tanto é que você entra, eles têm poucas postagens no feed do Instagram, por exemplo, é tudo nos stories. Hum, Aí tem o perfil tal do Dix, que é um perfil mais fechado, eles botam no Close Friends. Eles já viram que deu ruim. E, claro, tem os que querem ser influências e aparecer, mas muito. E aí, um excesso de medo do julgamento. Ai, vou botar essa foto, mas essa foto não tá muito boa. Essa moda de tirar foto assim, com o celular cobrindo a cara, entendeu? Eles já. filtro. Assim, não, e cobrindo a É, cara mesmo. filtro. Já viu como é que é foto de adolescente? Que eles não mostram a cara? Eles tiram foto com o celular assim, para não mostrar. Tira É. foto de costas. Eu acho Não que eles sei. já estão afetados por essa superexposição e já começaram a se sentir hiperexpostos na internet e estão tentando restringir. Eu acho que essa geração atual de adolescentes, que é da minha filha, galera um pouco mais velha, vai ser a geração mais ferrada da cabeça de rede social. Por quê? A nossa geração anterior não tinha, e eu acho que já está começando uma discussão agora. Quem está sendo pai e mãe agora já está assim, cara, essa parada tá errada. Vamos todo mundo combinar de só dar celular para a galera com 14 anos? Vamos todo mundo combinar de restringir, já não tem mais celular na escola. Então, acho assim, quem nasceu agora, o seu filho que está com 10, talvez quando ele tenha 15, essa discussão já vai ter evoluído. E a gente, antigamente, tinha comercial de cigarro na televisão e a gente regulamentou, né? Eu acho que rede Isso. social vai ser um pouco por aí. Então, essa geração agora de adolescente é a galera que foi cobaia geral e que ainda passou por uma pandemia quando era criança. Então, assim, a minha filha, a minha intenção era dar celular, sei lá, com 12. Ela ganhou um celular com 10, porque foi o auge da pandemia, não havia como não ter um celular, porque ela precisava do celular, inclusive, para a escola e para interagir com os amigos minimamente. Ela começava a usar o meu celular e eu também estava em home office. Enfim, todo mundo viveu, né, a pandemia. E quando ela fez 10 anos, eu falei, cara, vou ter que dar um celular, porque ela precisa se comunicar com o mundo. Então, assim, é uma galera que foi totalmente cobaia das redes sociais, sem, assim, freestyle, e eu tenho esperança que a coisa melhore nos próximos anos, sabe? Porque é muito complicado, cara. Acho que a gente vigie, você não consegue vigiar tudo. Eu ainda Não. acho que a conversa é a melhor alternativa, assim, enfim, estou me alongando, mas também com rede social. Cara, por mais que você proteja, a minha filha sempre teve rede social, quando foi ter, né? Ela tinha 13 quando foi ter Instagram e perfil fechado, né? E tudo muito controlado. Perfil fechado, olha o que aconteceu. Ela tinha um perfil fechado, só aceitava amigos da escola e gente que ela conhecia. Uma pessoa conhecida da família, conhecida do pai dela, pediu para seguir. Ela deixou, amigo do meu pai. Ela postava coisas nos stories, ela com 12, não, com 13, acho que ela já tinha, porque já tinha Instagram. Postou uma foto um pouco mais mocinha. Uma roupa assim, um pouco, sabe, assim, a gente brincando, tirou uma foto no espelho, uma coisa um pouco mais mocinha. O barbudo de 40 anos mandou um foguinho na foto dos stories da minha filha de 13. Eu não teria como saber se ela não tivesse me contado. Aí ela veio me contar, mãe, ela com 13 anos já achou aquilo estranho. Fulano respondeu meu story com um foguinho. Ela tinha um colega de turma com o mesmo nome de Fulano. Eu achei que era o amigo da turma. Falei, ih, Malu, arrumou um crush, não sei o que. Ela, não, mãe, é o fulano amigo do meu pai. Então, assim, ela me contou. Se ela não tivesse me contado, talvez eu não soubesse. Claro que fulano está bloqueado, fulano, para sorte dele, mora fora do Brasil, porque senão eu teria perdido meu réu primário.
E claro que fulano disse que não sabia o que significava mandar um foguinho, enfim, mas aí já é outra história. A gente tem que conversar para a criança, para o adolescente, né, se sentir seguro de trazer, porque tem coisa que você vai saber se não contar. Uhum. É bem E, isso. e temos isso, temos esses signos aí que eles são móveis, eles são mutáveis, os adolescentes que vão saber. Então, abrir esse canal de confiança e de troca é o mais importante, porque eu não vou conseguir acompanhar, eu não vou querer saber o que que é foguinho, berinjela, pêssego, são todos esses símbolos aí que são específicos, que são mudam a cada 2, 3 meses. Então é importante aí que eu confie também, né, nesses adolescentes para entender aí, para poder trazer e para poder compartilhar, porque a linguagem deles já vai ser diferente. Então, Sim. mas trazendo um pouquinho o que você trouxe um pouquinho antes sobre essa geração que está mais, né, ferrada da cabeça. Antes da gente começar a discutir tudo isso, a gente tem uma geração que está chegando hoje nos 25, 27 anos, que passou por tudo isso no pelo, sem nenhuma regulamentação, sem nenhuma discussão. Essa geração está chegando agora, chegando na clínica e tal, e está debatendo, traz várias questões aí sobre autoimagem, principalmente com as meninas, né, com as mulheres, uma questão de autoimagem e uma questão de uma certa masculinidade tóxica, que nós vemos como os homens. A gente tem discutido mais isso, né, tem agora algumas séries, né, cuidando da ficção, para poder trazer essa discussão. Nós podemos trazer isso e debater isso também nos grupos, né, de pais e tudo mais. Mas é mais importante, sim, entender que acesso a gente pode dar e como os próprios adolescentes podem se autorregular. Entender qual a quantidade de horas que é saudável de ficar online, com que pessoas eu posso ficar online. Será que ficar muito tempo em conversas de WhatsApp, será que eu não estou perdendo contato? Eu acho muito significativo, agora que esse ano, né, que houve a legislação proibindo o celular nas escolas, de como o comportamento de crianças e adolescentes estão mudando, como estão voltando a incorporar as suas relações. Não é mais relações tão virtuais. E quanto mais incorporados, mais eles estarem ali um com o outro, tendo conflitos incorporados ali, mais saudável é a relação. Então, celular, rede social, aplicativo, é muito menos. Deve ter que ser uma corresponsabilidade entre o próprio indivíduo, a própria criança, o próprio adolescente, os pais, a escola, a igreja, qualquer instituição, a sociedade. Nós temos que E, sim colocar legislações mais rígidas, inclusive de regulamentação de redes sociais. Eu sou a favor disso, para entender assim o que é possível aí, como sociedade, como Estado, inclusive, para trazer mais saúde física e mental para essas crianças, física, e mental e uma, social. e uma outra coisa, eu acho que a gente se coloca, obviamente, num lugar de autoridade, a gente precisa se colocar em algum nível de lugar de autoridade, mas eu acho que é importante demais não apenas educar, como ser exemplo. Então a gente fala, não é para ficar em rede social, não é para ficar tanto tempo no Vamos lá. telefone, e a gente se pega o quê? Um negócio assustador que tem no telefone a parte lá de estatísticas de uso do telefone. Aquilo ali é um tapa na cara que a gente fica horrorizado. A gente não olha para aquilo ali. A gente vira a cara, mas quando a gente. Às vezes vem uma notificação do telefone. Você ficou 20% a mais do que na última semana. Aí você vai ver, na última semana já era tenebrosa, tinha lá, não sei quantas mil horas. Você, cara, pelo amor de Deus. Então, como é que a gente consegue trazer essa educação sem esse exemplo? Para mim é muito Não, difícil. Então, é, a gente precisa ter ciência de que aquela história que a gente falava também, voltando às coisas dos lugares comuns, os filhos são esponjas. Eles não deixam de ser esponjas quando viram adolescente, muito pelo contrário, eles estão mais empoderados.
Eles estão mais cientes, têm mais elaboração de pensamento, têm mais possibilidade de atitude, têm mais autonomia. Então, que raios de pais são esses que falam não usem tanto o celular que ficam pendurados no telefone? E eu acho, gente, que tem um pano de fundo assim, porque internet, rede social, droga, tudo é o uso que você faz da substância, né? Você dirigir um carro, você pode matar alguém se você dirigir irresponsavelmente. Então, tudo é o uso. Sim. E eu acho que tem um pano de fundo, assim, que é uma geração que vive uma realidade muito dura de desesperança mesmo, que tu olha para frente, cara. O planeta está acabando de apocalipse climático, é, né? Crise financeira, crise política, né? A É gente uma mesmo, quando olha implosão, é para o uma futuro, implosão. você pensa, volta que deu ruim, tá? E não vai, não tem como acabar bem, né? O futuro é ascensão da extrema-direita, tempos esquisitos. Então você olha e fala, que quadra da história. Imagina uma pessoa que tem hoje 14, 15, 16 anos, olha para esse cenário. Né? A gente vem de um histórico, que as gerações foram melhorando, né? O avô não estudou, o pai já um pouco melhor, aí o neto conseguiu curso superior e melhorou economicamente e tal. E a gente está vendo uma involução disso. Então, os millennials tinham muito aquela coisa do propósito, né? Do viver com propósito. A geração meio que olha e fala, cara, propósito do quê? Eu vou me esforçar aqui para quê? E aí vira presa fácil para jogo do tigrinho, grupo do Discord, coach, sei lá. Sim. Eleja o seu guru e o seu messias, né? Tem vários tipos de promessas e Pseudoempreendedorismo. salvadores. Ou isso. Salvador da pátria tem de vários estilos, mas tendo em comum essa promessa do vem comigo que vai dar certo. E aí eu acho que serve para um monte de coisa. Por isso que eu acho que não é só proibir. Claro que você tem que estar ali em cima, e tem que fiscalizar, e tem que estar. Tem que fiscalizar tudo, sei lá. Eu nem nunca entrei no Discord, gente, mas eu sei que são grupos fechados, né? Que você só entra com convite. Então, acho que teu filho está lá jogando videogame, ele está numa comunidade Red Pill do Discord. Ou no caso das meninas consumindo conteúdo sobre anorexia, distúrbios alimentares e coisas muito loucas. E tudo isso acho que entra nesse buraco emocional. Claro, o ser humano tem um buraco emocional que é inerente, né? A gente vive essa angústia do ser humano, da finitude. Mas eu acho que em outras gerações a gente tinha caminhos ali de esperança, de evolução, vou deixar um mundo melhor para o meu filho. Minha filha tem 14 anos, ela fala, mãe, eu não sei se eu quero ter filho. Não porque ela não queira ser mãe, mas porque, cara, o mundo está muito louco. Vou botar uma pessoa no mundo, nesse mundo louco, que eu não sei como é que vai ser. Então, eu acho que é uma geração que lida muito fortemente com essa desesperança e com esse desalento, sabe? E a gente não tem muito o que falar, porque vai dar ruim mesmo. Eu É acho que difícil, né? é difícil porque eu acho que o emprego da sinceridade é fundamental, mas é uma sinceridade que é muito rascante. É uma Muito. sinceridade muito apocalíptica. Ela é apocalíptica. Muito não, ela é apocalíptica, né? Agora, eu acho que o caminho, pelo menos o caminho que acho que eu sigo, que Carol segue, que eu acho que muita gente está seguindo, que é um caminho que me parece bastante razoável da conversa, e exatamente nessa conversa, como eu falei antes, antecipar-se às questões, eu acho que a gente não tem que tratar como tabu, e um cuidado que eu acho que a gente precisa ter, e que havia muito nas gerações dos nossos pais, e que a gente não precisa mais ter, é um cuidado com um certo excesso de moralismo. Eu tinha um chefe meu que falou assim, cara, as piores campanhas, todas as campanhas antidrogas ou de abuso de drogas são horrorosas, porque elas tratam a droga como se fosse uma coisa ruim. Não é. Senão não tinha tanta gente usando, gente. A droga dá alguma coisa para o ser humano que fascina o ser humano. Então vamos tratar com essa evidência. Olha só, não é tenebroso, não. O problema é o que vem depois. O problema é o que vai acontecer com a sua vida se você ficar abusando dessa porra. Então é esse cuidado com excesso de moralismo que a gente tem que ter. E isso também está junto com uma certa exposição nossa, dos nossos filhos, como pessoas vulneráveis. Eu ontem tive uma questão que não era nada, nada, nada a ver com um assunto muito preocupante. Era uma questão até de basquete. Eu, meu filho foi ver um treino meu de basquete e eu mostrei para ele um movimento que ele estava treinando e ele sentiu dificuldade em movimentar o treino.
E eu falei para ele, ele ficou um pouco inibido quando eu estava olhando. Aí ele falou, papai, eu consegui fazer como você não estava olhando. Aí eu falei, a gente estava conversando sobre medo, sobre, né, você ficar vexado. E no momento que, dado a conversa, que eu falei assim, eu tento tirar esse medo teu de algumas coisas, porque eu fui uma criança muito medrosa. E quando eu falei isso, o olho dele fez assim, ó, eu chamei a atenção dele de um jeito. Eu estava me expondo para ele. Ele falou, cara, e aquilo ali deu uma sensação de beleza, de pertencimento. Cara, meu pai foi que nem eu, então é uma pessoa que já esteve ali. Mas só que antigamente os pais não gostavam de mostrar essas vulnerabilidades. Os Não. pais eram super pais e super mães, todo mundo com aquela caneca super pai, super mãe, da imaginário, porra. Então, hoje em dia não. Hoje em dia a gente não é super pai, não é super mãe, e isso a gente tem que usar a nosso favor, penso eu. Usar a nosso favor para mostrar o seguinte, ó, a gente teve essa situação, a gente sabe como é, porque também tem isso, né? Antigamente os pais falavam assim, nunca usei droga, não sei o quê. Hoje em dia quase todo mundo da nossa geração usou. Então não tem essa coisa de não use droga, droga ruim. Cara, tu já usou, bicho. Então, porra, para com esse moralismo. Tu já usou. Pensa na idade dele, cara. Usou e É. o que que você vai fazer? Simone tá aqui. Não, vou colocar aqui um asterisco, nós, na nossa bolha, que podemos assumir Isso, que, sempre ele. né, nós colocamos, nós podemos assumir hoje, podemos ser vulneráveis hoje diante dos nossos filhos e dizer, eu cometi determinadas atitudes nesta idade. Eu fui uma criança assim, eu tive certos comportamentos, eu fui um adolescente assim. Quer dizer, isso aí, para quem tem autoconhecimento, para quem se permite ser vulnerável diante dos filhos, é preciosíssimo. Faz muito quebrar essa questão transgeracional de não repetir os mesmos erros. Quer É. dizer, é Agora, possível passar adiante, mas não vamos fazer disso universal, não, porque eu ainda estou batalhando com muita gente aí que não se permite contar para os filhos sobre quem se é. é, não, então, eu acho super 2005. importante se mostrar vulnerável, eu sou totalmente adepta. Eu só acho que a gente não pode ir para o extremo oposto, porque eu acho que tem pai e mãe com medo de exercer a autoridade de pai e mãe hoje, né? Você Isso, quer ser isso. amigão, quer ser legalzão o tempo todo. Cara, isso é muito nefasto, porque a criança, a adolescente precisa do limite. É isso, às vezes a minha filha me pergunta coisa, ela nem quer fazer, ela está me testando. Se eu quiser fazer tal coisa, eu posso. Se eu quiser não sei o que lá, porque ela está testando quais são os limites. E Uhum. não dá para você ser amigão legalzão o tempo todo, né? E na verdade, e tá nas suas palavras a chave para isso. Você é pai, você é mãe. Você não é amigo. Você não é irmão. Você não é filho. Colocar entender como vai funcionar essa hierarquia sem tornar essa hierarquia muito opressora, ela tem um pouco aí. Entender assim, não, existe um não aqui que é de mãe. Mas é um não, como você disse mais cedo, né? Um não que tem que ser ali muito bem empregado. Não é um não da opressão, né? Porque não adianta, a repressão não funcionou há 100 anos atrás, não vai funcionar agora também. Eu vou dar uma volta, né, no círculo, completar o círculo. A gente começou falando do que a gente não queria que os pais, né, que a gente falava que a gente não ia fazer quando fosse pai e mãe, e a gente se viu fazendo. É, talvez nessa nossa tentativa aqui de achar uns ingredientes para conduzir os adolescentes nesse caminho tortuoso que é viver em 2025, é aprender com os nossos pais. Porque às vezes a gente tem uma atitude tão, porra, meu pai, minha mãe, mas, cara, muitas das coisas que eles fizeram com a gente não tem que demonizar, não tem que sacralizar como ruim. Tipo, aquilo ali está escrito em pedra que é uma merda. Não foi. Então, vocês estavam falando nisso aqui, eu estava lembrando daquela frase clássica, também no teste de limite. Ah, mas o pai do fulano deixa. Meu pai olhava pra minha cara e falava assim: qual é o nome do fulano? Ah, sei lá, Ricardo. Qual é o nome do pai do fulano? Márcio. Você se chama o quê? Então, maravilhoso. Porque é exatamente isso, é trazer a consciência de que, cara, toda família é singular. Nenhuma é igual a nenhuma. E, cara, o pai do fulano não é referência para você. O seu pai é. Então, eu acho que também, e outra coisa é a gente fazer o uso justamente dessa vulnerabilidade como exercício de autoridade. É aquela coisa, eu estive lá, eu sei exatamente o que você está falando. Antigamente, nossos pais falavam, não, eu nunca usei droga, vou voltar de não usar droga. Eu nunca usei droga, eu tenho que usar droga, não. É porque é um exemplo muito tabu, né? Muito sério. É, É, porque sexo eles já fizeram, mas droga muitos deles não fizeram.
Então, vinha essa coisa do não use droga, não sei o que, não sei o que lá. Nossa geração pode falar assim: eu sei exatamente do que você está falando. E é por isso mesmo que eu digo: vá por lá, vá por aqui, vá por. É isso. Você, e até assumir, porque antigamente os pais não assumiam isso de, não vou estar com você 24 horas. Pode falar assim: olha só, você se liga que a gente não vai estar com você 24 horas. A gente tenta aqui acompanhar, mas você tem uma autonomia que vai escapar da gente. E aí, com o que você lida? Com o que a gente conversa aqui. Presta atenção nesse papo. Então se liga mesmo, porque eu não vou estar contigo o tempo todo, não. E cada vez menos. A tendência é estar menos e menos, né? A gente repete muito essa frase, né? O dia que não tiver mais mãe atrás de você, é isso, a gente vai criando para ter autonomia. Eu acho que meus pais mais acertaram do que erraram. Hoje em dia eu tenho muito uma visão assim, gente, eles fizeram o que deu. A gente É. faz o que dá, né? No fundo, a gente faz o que dá e a gente vai errar. Eu tento errar em outras coisas, talvez deu errado no que eles erraram, mas repetir muito do que eles acertaram, assim. Claro que cada família é uma, tem gente que tem experiências horríveis, né? Com os pais na Sim, sim, infância. sim. Eu, no meu caso, acho que eles de fato mais acertaram do que erraram. Mas acho que essa convivência entre gerações é muito rica, né, para quem tem essa oportunidade. Porque aí a mãe e o pai, quando viram avós, já viram outra cepa de gente. A avó não tem nada a ver com mãe, né? A minha mãe, que era super lenhadora, general, não sei o que, nananã, virou uma avó que tudo pode, tudo, né? A general sou eu, É hoje isso em aí, dia. cara. Mas e eu tento aprender, inclusive, um pouco, acho que com os meus pais hoje em dia, essa versão adocicada dos avós, né? Às vezes eu, como mãe, ó, eles têm uma calma, um outro tempo. Cara, isso não precisa levar tanto a ferro e a fogo e que a gente, como pai e mãe, tem muito mais ansiedade. Então, às vezes, eu tento também aprender um pouco isso. Será que precisa ser tanto a ferro e a fogo? Será que não dá para levar de um outro jeito? É, eu acho muito rica essa convivência, assim. Graças a Sim, Deus, assim, a Malu tem esse privilégio de conviver com os avós. Meus pais foram avós muito jovens, por exemplo. Então, ela tem uma convivência muito intensa. Claro que eu não concordo com tudo, tem coisas que eles falam que eu discordo absolutamente, mas o legal é, inclusive, observar esse choque de gerações. Coisas que meus pais falam e eu discordo e eu fico quieta, pra não, né, não... ela vai lá e aponta e dá uma aula, né, uma palestra para os avós sobre N temas e eu fico só aplaudindo, assim, é fica assim, muito bom. aplaudindo, porque fala assim, vai mais, vai mais. É, vai mais, vai, isso aí. Eu acho lindo, acho maravilhoso que ela tem essa autonomia de... Não, vó, não é isso, por causa disso. Eu só fico olhando assim, cara, muito bom. Espetáculo, espetáculo. Então, que a gente possa também aprender muito com essa molecada, sempre. Porque é essa troca que vai fazendo a coisa acontecer, né? E, de novo, voltar no que a Carol falou, temos que ser generosos conosco. A gente não vai acertar o tempo todo, gente. E, cara, no fim das contas, se tudo der muito certo, eles vão sobreviver. Eles vão sobreviver a tudo isso, porque a gente está aqui, né? A gente está aqui Eles vão até quando? Até sobreviver, quando? E e não vão vão ficar. precisar da gente. A gente torce para que eles não precisem, mas queiram estar conosco no futuro. É isso, né? Exatamente, Isso. que eles possam ter os seus próprios, desenvolver a própria imunidade a esse mundo, que eles possam aí crescer, ser autônomos de verdade, interdependentes, né? E que me Pois busquem na que clínica no Dia dos Pais e no Natal, no meu aniversário. São 3 datas, gente. Clica não, amigo, que Três. a nossa geração vai fazer comunidades e viver uma galera não, junto. Vai pois é, ser a gente isso. já está plantando a sementinha aqui da comunidade Eu e já Falamos tenho disso meus sobre amigos. isso aí. Gente, já, mas é isso, a nossa geração, todo mundo já tem aquele seu grupo que sabe que no futuro vai todo mundo morar junto, e é isso. Espetacular. É isso, gente. Futuro é coletivo. Isso que é muito importante. exatamente. Ó, já Ó, temos quase 1 hora de papo, então é hora de perguntar à nossa convidada, Simone. uhum, E ela tem prioridade nessa história, tá? Eu sim, sou o terceiro lugar nessa história. O é que bom que te mesmo. salvou, Carolina Mourão, o que que te salvou de um leve desespero essa semana? Cara, acho que o meu alívio dessa semana foi no fim de semana ter ido no show da Lineker. Eu não estava nem esperando ir, tinha ido para São Paulo, acabei antecipando a volta por questões familiares e tal. E aí acabei indo no show e foi ótimo. Fiquei Caju? renovada, assim, para a semana. Turnê de Caju, que eu não tinha visto ainda, me salvou de um leve desespero. Maravilhoso. Simone Vilas Boas, a Olha, preferência é toda sua. sim, se não sai briga, né? Porque, não, vamos compartilhar, vai. Nós dois Por estamos vendo favor. The Pitt, que é uma série que está na HBO Max.
foi criada ali pelo Noah Wiles também, que é o produtor executivo, que é daquela emergência médica que passou lá nos anos 90 na TV aberta ainda. ER, ER. plantão Adorava. médico. George Clooney, gente, George Clooney em George seu Clooney, ápice. gente. Ai, Enfim, muita. Assim, e é uma série com muita adrenalina, é muito emocionante. É num espaço ali de uma emergência médica na cidade de Pittsburgh. É um dia da vida daqueles caras. Não é nem um dia. Ele tem uma vibe meio 24 horas também, né? Mas ele é tempo é separado real? por horas. É tempo É que nós falando real. hora um, hora 2, hora 3. Hora 3 que nem o Maneiro. 24 horas lá do Começa no plano, Roger começa às 7 da Scheider. manhã. 7 da manhã. Exatamente. É o tempo de um plantão médico ali na emergência. Então, os personagens são todos muito bem elaborados, são todos, né? Cada um tem aqui seu favorito. Cada hora eu acho que eu tenho um personagem favorito que emerge ali, né, que floreia. E ao contrário dessa série dos anos 90 do IA, é muito focado nos próprios médicos, nos enfermeiros. Então, é uma série belíssima. É muito gráfica, tem muito sangue, eu tenho que falar sobre isso, Não, mas tem super close, tá, gente, de coisas. tem super close. Mas eu Super acho que close. a crítica social que faz tanto ao sistema de saúde norte-americano, com muitos pontos em comum com o nosso sistema de saúde e com esse mundo que nós vivemos, assim, eu tô encantada. Eu confesso que há muito tempo que eu não maratonava uma série, eu não consegui parar, né? Eu tive problemas, só consegui parar mesmo no último episódio. Não posso falar spoiler, né? Porque Carlos ainda não terminou. Então, Eu só Eu nem rosno. comecei, gente, nem Eu só comecei. rosno. Essa mulher que ela, gente, a pessoa fala assim, eu não posso falar que o fulano fica com a... É eu não assim, falei assim. nada disso, eu só falei que o moço era gostoso. Isso. Já que você falou Achei. moço gostoso, fala qual é o seu personagem favorito. Eu tô só curioso aqui, porque acho que o público tá vendo também, já viu The Pitt. Qual é o seu personagem favorito? Não sei dizer. Eu sei dizer qual é o meu. Fala o Porque seu. o Dr. Rob acho que é o Orconcourt, Dr. né? Rob, ele é maravilhoso. Dr. Rob é o chefe da Paradona. Isso É aí o não é primeiro spoiler. personagem que surge e é com quem fecha Eu só também. vou falar o nome e não vou falar o porquê. Minha personagem favorita, depois do Dr. Rob, é a Cassie McKay. Sim. Doutora Assistirei Cassie e McKay. trocarei Doutora Cassie impressões. McKay. Por favor, por favor. E o seu personagem favorito, você falou? Não, eu gosto do Dr. Rob, mas talvez eu goste de Doutora King, né? Também eu gosto, A atriz é filha do Bryan Cranston, gente, o Walter White de Breaking Bad. sim, Maravilhoso. cada uma tem uma história por trás. A enfermeira-chefe Dana também a história dela é maravilhosa ali também. Se Já você não quero está ver, vendo, gente, que eu sou Você não dá super. nada pela história dela, quando bate, me arrancou a tripa. Oi, Eu sou desculpa, super Gabi. fã de ER, Grey's Anatomy, Doctor House. Falou em série médica, estamos Nossa, aí. House. Ai. vambora, vambora. Eu acho que ela pega um pouquinho de cada, sabe? Ela não é rom-com, ela não é uma comédia romântica no hospital, como é Grey's Anatomy muitas das vezes, em boa parte das vezes, mas ela é de comportamento humano e ela trata de assuntos dos nossos tempos. Não vamos falar mais porque senão vira spoiler, E mas vale sim, e muito. os aspectos, a psicologia que tá ali por trás, tinindo, Hum. gente, muito bom. HBO Carlos, Max, HBO HBO Max. Max. Mas eu acho que É tem isso outros aí. streamings aí também. Então você compartilha, eu pude compartilhar com você? É isso? Vem, compartilha. Muito obrigado, muito obrigado. Que generosidade a sua. Generosidade também de Carolina Moran e a alegria toda nossa de ter você com a gente. A gente que lá elaborou a Carol, gente, ela viu o Leve Desespero nascer, viu? Ela viu essa história toda aqui começar. Não foi aqui, foi na mesa de bar. Foi numa E, mesa de bar. Aí e No mais segunda-feira. horário. É. É. Mais uma pequena inconfidência, também inofensiva e muito feliz. Eu estudei com Carol na Escola de Comunicação da FRJ, Você foi então meu veterano, vamos deixar isso sou aqui veterano. claro, porque você é mais idoso do que eu, Eu sou. ligeiramente. Bem mais, inclusive. Bem Um mais. ano, eu acho. Talvez, não, dois, possivelmente. Carol, muito obrigado. Como é que a galera. Carol, gente, vocês já sabem, CBN é uma das principais vozes dessa nossa rádio que toca notícia, só toca notícia. Ela está no ponto final, não é isso, Carol? É isso, todo dia de 5 da tarde às 8 da noite, na CBN, no rádio
no site, no YouTube, no Globoplay também dá para acompanhar, ou depois nos tocadores de áudio tem muita coisa que fica disponível. E tá nas redes sociais, no Carol Moran, tem um D mudo no final. É Pera isso, aí, cara, é isso aí. E em plantões também de fim de semana, né, Carol? amigo. Aquele. Aí a minha filha fala que quer fazer jornalismo. Você lembra o quê? Do plantão de fim de semana. Estamos aí há quase 30 anos nessa vida, nessa indústria vital. Exatamente. Quem pegou a referência pegou. Quem não pegou, não pegou. Tem a ver com o personagem. Eita, Simone, papai. quer fazer aquele convite para a galera? Bora então, muito obrigada por estarem com a gente até aqui. Nos sigam lá nos tocadores de áudio, no YouTube, no Instagram, no TikTok. Dê 5 estrelinhas nesse episódio. Compartilhe com os amigos, com os inimigos, com quem tem filho, com quem não tem filho. Dá essa força aí, que a gente faz esse programa sempre com muito carinho, né? Não E, precisa não Valeu, falar nada. gente. Obrigada pelo convite, viu? ai, obrigada a Carol, você. volte mais vezes, Obrigada. viu? Eu estava aqui anotando, a gente tem que fazer o Voltarei. de redes sociais, parte 2. Tem alguns programas que a gente vai fazer parte 2, não adianta, ele vai ter que fazer. Esse É de porque rede é esse social, acho que tema, você vai. cara, Esse tema é quentíssimo. é amplíssimo. Então vamos embora, vamos embora. Vocês vão ver Carol Moran mais vezes aqui. Que bom. Gente, beijão, cuidem-se. Valeuzão. Beijo, Beijo. gente. Beijo, Até tchau. semana que vem.